Bom, gente, então eu queria, na verdade, essa live será rápido, como falei, uns 30 minutos eu deduzo, no máximo, estourando. Claro, vai depender da dinâmica da gente aqui, mas não tem muita coisa para poder abordar, não. Mas eu queria mostrar mais essa lâmina por causa, como eu falei, veio essa lâmina para mim e a partir daí eu vi o paciente falando que estava tudo bem com ela. E eu fiquei preocupado com essa questão, porque já passou por várias pessoas, não sei se vocês conseguem ver essa lâmina, esse exame que eu recebi hoje é de fevereiro desse ano e passou por alguns profissionais da área da saúde e foi dito que estava tudo certo. Então, por isso que eu perguntei para vocês lá no grupo se vocês veem algo que está errado aí. Então, eu queria que vocês olhassem. Eu acho que vocês não quiseram se arriscar ou não quiseram falar, mas aqui é o momento de errar, tá? Vocês estão vendo alguma coisa de errado nesse exame? Fala para mim no chat ou abre o microfone. Enquanto isso, eu vou falar uma mudança que teve no Nena. As aulas, as lives, na verdade, elas ficaram gravadas, só que ela não vai mais ficar disponível para acessar gratuitamente, infelizmente. Devido a alguma demanda que tem que ficar armazenando, gastos que tem que ter para poder armazenar na nuvem, eu tive que fazer essa transição e apesar que eu não achei ruim, eu vou disponibilizar para vocês lá o link da plataforma Nena, que tem algumas lives que estão lá gratuitamente e tem outras lives que aconteceram que está lá, que não foi disponibilizada, mas está lá e vocês podem assistir novamente quantas vezes quiser, tá bom? Então, a partir de hoje, as lives elas ficarão tudo lá na plataforma da Hotmart, que tem live lá que dá para assistir gratuitamente e vai ter live que vai ter que assistir pela assinatura. A assinatura não tá salgada, tá R$ 30, se não me engano, R$ 39,90. R$ 39,90. E aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e também acessar as lives que estão lá mais completas, que é a voltada para a área de nutrição, tá bom? Então vamos começar? E aí, alguém se arrisca a falar o que tem de errado? Fala para mim, o que vocês estão vendo de errado na lâmina? Estão vendo alguma coisa de, assim, o que tá esse exame, esse hemograma está mostrando? Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Fala para mim no chat. O que vocês estão vendo aí? Eu também não sei se vocês já tiveram essa matéria. Já tiveram essa matéria de leitura de exames laboratoriais? Vocês já tiveram? Fala para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tá. Bom, bota para mim qual o período que vocês estão, porque, na verdade, na minha graduação, na época, o modo que eu vou falar para vocês, eu não aprendi lá. Eu aprendi, foi em cursos, eu fui fazendo por fora, e aí foi passando. RDW tá errado. Exato. Ele mostra, ele está sinalizando alguma coisa. Mas, realmente, como você não fez esse curso, essa matéria ainda, né, Júlia? Fica um pouco complicado. Então, vamos lá? Eu não sei qual período vocês estão, mas vamos começar. Está no segundo agora, tá? Tudo bem. Então você vai pegar uma. Eu estou olhando para lá para cá porque o computador está aqui, tá? Você vai pegar uma oportunidade agora de saber uma coisa que eu tive que saber só depois que eu fiz a pós-graduação e também alguns cursos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês analisem nesse exame é que o eritrócito, que é, ou pode ser chamado de hemácias, eles são as células vermelhas. E as células vermelhas, quem quiser anotar, pode anotando, tá bom? As células vermelhas, elas são células, perdão, produzidas pela medula óssea. Dentro dos nossos ossos longos, tem a medula óssea e ela produz as nossas células sanguíneas. E aí, nesse caso, que as células sanguíneas são produzidas pela medula óssea, os eritrócitos, que são as células vermelhas, elas acabam sendo produzidas também, tá? Só para lembrar... Ih, saiu daqui, peraí, deixa eu voltar. Ah, pronto. Só para lembrar que todas as células, ela tem a forma madura para poder ter a sua função, ou seja, eu vou falar qual é a função dali. Mas antes disso, ela tem a sua forma
imatura. É igual uma gestante. A gestante ela não pode ter um bebê com 2, 3 meses, né? Seria prematuro, não ia dar certo. Teria que esperar 9 meses para poder nascer de parto normal, parto natural. As células também são assim. Ela precisa ter o tempo de amadurecimento dentro da medula óssea, que fica nos nossos ossos longos, para depois elas estarem prontas para poder fazer a sua função no nosso sangue. Então, para poder fazer a coleta do exame de sangue, eles vão para poder pegar no nossa veia, as células só podem ter ali células que são maduras, tá bom? Então, os eritrócitos, elas são as células vermelhas. Para que serve a célula vermelha? A célula vermelha, nela contém uma proteína chamada hemoglobina. Então, anota aí. No eritrócito, ou eritrócito pode ser chamado de hemácia, tá? No eritrócito ou na hemácia, tem uma proteína chamada hemoglobina. E nessa hemoglobina, ele serve para carregar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, tá bom? Então, a hemoglobina, ela serve para carregar tanto oxigênio quanto gás carbônico. E o que isso faz no nosso corpo? O que o gás oxigênio e gás carbônico faz no nosso corpo? Fala para mim. O que faz esses gases dentro do nosso corpo? Vocês poderiam chutar para mim? O que o gás oxigênio e o gás carbônico faz dentro do nosso corpo? Então, o eritrócito ou hemácia, ele leva a hemoglobina, e a hemoglobina troca esse gás como oxigênio e gás carbônico. O que faz? Fala para ele no chat. O que o gás carbônico e o oxigênio faz no nosso corpo? O gás carbônico e o oxigênio, ele faz parte da nossa respiração celular. Estou com medo, né? Respiração celular. Nessa que faz respiração celular, que acontece no nosso pulmão, ou seja, nós vamos inspirar o oxigênio, vai para o nosso pulmão, na verdade, vai lá para os bronquíolos, lá acontece a troca gasosa, troca o gás carbônico pelo oxigênio, e o oxigênio vai lá para todas as células fazendo a sua função de gerar energia. E o gás carbônico, que é produzido pelas células, sai pelo pulmão para a gente expelir. Porque se acumula gás carbônico dentro do nosso sangue, o nosso sangue ele fica ácido e as células vão morrer. Então, por isso, nós temos que ter a respiração, senão nós vamos ter uma acidose metabólica. Nós vamos ter uma acidez no sangue e as células vão morrer. Se tiver um acúmulo de oxigênio no nosso corpo, nós vamos ter uma alcalose metabólica, ou seja, nós também vamos morrer. Então, tem que ter essa homeostase, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter a troca gasosa, tá bom? Então, voltando. Eritrócito, ele tá com ele lá a hemoglobina, que é uma rede, e essa rede leva gás carbônico e oxigênio para os nossos pulmões, e assim acontece a troca gasosa. Nesse exame que você está vendo aqui, preste atenção. Dá para ver a setinha? Dá. O eritrócito, ele está aqui na marcação de 4,3, e onde o seu limite, deixa eu sair daqui e ir para outra tela que é melhor. E onde aqui a referência que eles estão utilizando aqui é esse aqui de 3,8 a 4,8. Então, está dentro da média, certo? Então, de eritrócito nós estamos bem. Agora, a hemoglobina. Olhando para cá e para a referência, fala para mim, vocês estão vendo que a hemoglobina está numa quantidade suficiente? O que vocês falam para mim? Fala no chat. O que vocês acham? Que a hemoglobina, pode chutar, sem medo de errar. Olhando aqui a valor de referência e olhando a hemoglobina, eles estão tudo ok? A hemoglobina? Fala para mim. Deixa eu ver aqui o chat. Peguei você desprevenido, né? Ana Cláudia? Eu não sei se levantou a mão sem querer. Acho que... O que vocês acham? Olhando a referência, que está aqui, hemoglobina 12,2. E lá a referência de 12 a 15. Você acha que está tudo certinho? Ana Júlia está falando que viu uma vez que quando a hemoglobina está abaixo de 11, isso aí, exato. Quando,
Na verdade, quem dá o diagnóstico é só o médico, tá bom? Mas nós utilizamos isso para a gente ter um valor para poder suplementar, se for necessário, sim ou não. Então, exatamente, 11 ou menos, ele dá um valor de anemia, né? Mas acho que está um pouco baixo. Perfeito. Então, se fosse, agora tem uma ressalva, se fosse gestante, 12 já seria um pouco complicado, mas essa pessoa não é gestante, então 12,2, dentro daquele valor de referência está ok, mas a Ana Júlia está certa, tá? Ele está um pouco baixo. Por quê? Esse valor aqui, de corte, ele mostra que está naquele dia 21/2 de 2024, ele estava no limite mínimo. Isso significa que daqui a algum mês, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, isso aqui pode baixar. E a pessoa está trabalhando no limite mínimo. Então, nesse caso, mesmo que a referência seja 12, o mínimo, não significa que nós temos que trabalhar no mínimo. A pessoa pode estar sentindo cansaço, a pessoa pode estar sentindo queda de cabelo, unha fraca, a imunidade mais baixa. Por quê? Porque a hemoglobina, que é a principal função dela é carregar gás, oxigênio e gás carbônico, ele está trabalhando no limite. Então, o corpo ele precisa de mais hemoglobina. Qual é o nutriente necessário para formar a hemoglobina? Vocês sabem? Eu sei que hoje eu peguei vocês desprevenido, não era uma aula de perguntas, mas eu queria saber de vocês. O que que é necessário para poder fazer hemoglobina? O que que vocês acham? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falando aqui mais. A hemoglobina ela tem essa função e ela precisa de uma rede de nutrientes, sendo que um é chave para poder formar a hemoglobina. E aí, nesse caso, a Ana Júlia até falou aqui que 11 está anêmica. E nesse caso, a gente vai falar sobre anemia por deficiência de ferro, tá? Então, a anemia por deficiência de ferro, ela pode sim ser diagnosticada com anemia, com a hemoglobina 11 ou menos. Então, nesse caso, como a hemoglobina dela está 12,2 dessa pessoa, então há uma probabilidade maior dela ter uma baixa de ferro. Só que eu só estou olhando o hemograma. Eu não tenho um exame específico. Eu não tenho como ver aqui se ela está com um bom estoque de ferro, se está com um mau estoque de ferro. Porque às vezes ela pode ter um bom estoque de ferro, de ferritina, que é o estoque de ferro e ferritina, só que eu não consigo, a ferritina não consegue liberar ferro para formar a hemoglobina. Mas, como eu estou tendo esse exame aqui na mão, então eu posso sugerir que essa pessoa está com uma baixa de ferro. Mas eu preciso confirmar, tá bom? Hematócrito é logo o de baixo. Hematócrito, ele significa que o quanto o sangue está diluído. Ou seja, eles olham numa lâmina, tem mais células do que plasma ou tem muita célula para pouco plasma. É como se você fosse fazer um suco. Vou fazer suco muito concentrado, com pó muito concentrado. Ou vou fazer um suco muito ralo, muita água e pouco pó. Então, o hematócrito ele diz isso. Se o suco está muito concentrado ou se o suco está muito ralo. Nesse caso, o suco, a água seria o plasma e o suco em si seria as células. E nesse caso aqui, olhando o valor de referência, que é de 36 o mínimo e 46 o máximo, o hematócrito ele mostra que está 37, próximo do mínimo. Então, isso também condiz que a hemoglobina está pouco por deficiência de ferro e o hematócrito também está mostrando que o sangue está um pouquinho diluído. Ele está com muito plasma para pouco célula, tá? Então, nesse ponto, a gente percebe que a hemoglobina baixa está condizendo com o hematócrito baixo também, tá? Então, até então, Ana Júlia, Ana Cláudia, quem está aí que eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas aqui já estamos dando um diagnóstico já certo que a pessoa está precisando de um nutriente, que é o ferro. A pessoa está com a hemoglobina baixa e o hematócrito está mostrando que o sangue está um pouquinho diluído. Porém, ele ainda não está no valor crítico. Lembrando, olha só, o valor de referência, ele mostra o mínimo e o máximo. Não significa que eu tenho que esperar baixar para poder suplementar o paciente. Não, eu preciso evitar que chegue lá, tá? Mas ainda eu tenho dúvida. Eu só tenho
aqui dizendo que ela está com pouca hemoglobina e o sangue está um pouquinho diluído. Vamos para o VCM. Vamos para descer. VCM, ele significa volume corpuscular médio. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm uma ideia do que seria VCM? O que esse marcador ele mostra? Fala para mim. Eu quero saber se vocês sabem. Lembrando que esse exame de hemograma ele é o mais simples, tá? Então, para quem for trabalhar numa área que é pública, que tem... Não sabe, Ana Júlia? Então tá. É que você não chegou nessa matéria ainda, né? Então, anota isso aí, tá? Que essa aula, como eu falei, essa aula vai ficar gravada, mas vai ficar lá na plataforma Neno. Então, a gente não vai poder disponibilizar gratuitamente novamente, tá bom? Então, olha só. Quando você trabalha numa área pública, geralmente os pacientes eles vão vir com o exame, o hemograma, já de lá, porque isso é uma coisa que faz. Não faz muito específico, tá? Então, em emergência, também vai mostrar isso aí, que é o mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. VCM, que é o volume corpuscular médio, ele mostra se a sua célula sanguínea, ou seja, aqui, ó, eritrócito, ele vai mostrar se o eritrócito, ele está grande ou está pequeno. Se a célula está pequenininha ou está grandona. É isso que ela mostra, tá? Então, olha aqui, VCM está 87 e o valor aqui é de 83 a 101. Você concorda comigo que esse valor 87 está muito próximo do mínimo? Perceba bem, hematócrito, VCM, volume corpuscular médio, ele está 87. Só que o valor de referência ele é de 83 a 101. Percebe que ele está muito próximo do valor mínimo que está na referência? Então, a gente percebe que sim. Só que não precisa estar muito abaixo do valor para poder eu entender. Um marcador isolado, ele não mostra nada, tá? Um marcador isolado, ele só dá um sinal. Então, tem que complementar. Então, vamos lá. Esse troço está mostrando que eu estou com uma quantidade ideal de células no sangue. Porém, eu estou com pouca hemoglobina. Eu estou mostrando aqui, que o hematócrito está mostrando para mim, que o sangue está um pouquinho diluído. E agora o VCM, ele mostra que está próximo do mínimo. Quanto menor for o número, menor é o tamanho da célula. Quanto maior for o número, maior o número da célula, tá bom? Então, VCM é assim, quanto menor, a célula é microcítica. Quanto maior, a célula é macrocítica. Então, acho eu que, como vocês nunca ouviram falar sobre VCM, provavelmente vocês também não vão saber o significado da célula estar grande ou pequena. A célula, ela tem dois significados. Ela pode estar pequena, quando ela está pequena, significa que ela está microcítica e ela está com possível deficiência de ferro para poder fazer ela ficar um tamanho maior, tá? Então, VCM pequeno significa células microcíticas e que elas estão precisando de ferro. Opa, peraí, pronto. Tá? Então, eu vou repetir aqui. VCM, anota aí, tá? VCM pequeno significa que a célula está pequena e que aquela ali está precisando de ferro. Ela só cresce com ferro. Ela tem uma outra exceção, mas eu vou deixar isso para depois. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Se não, eu posso repetir. Então, até agora eu falei. Eritrócito está bem. Perfeito. Hemoglobina, ela está lá próximo do mínimo. Então, isso já me diz que ela está precisando de ferro para formar mais hemoglobina. Hematócrito está um pouco diluído. Não está tão diluído assim, mas está um pouquinho diluído. Então, isso confirma que hemoglobina está precisando de ferro, então o hematócrito também está. VCM mostra que a célula está pequena. Para eu fazer ela crescer, uma das formas é aumentando o ferro dela. Então, eu estou confiando, já são 3 fatores que indicam que ela precisa de ferro, essa pessoa. Então, já aqui já fechei o meu diagnóstico. Eu já sei que eu vou fechar ela com um suplemento de ferro, tá bom? Mas vamos continuar o raciocínio. HCM é a hemoglobina corpuscular média. O VCM é o tamanho da célula. Aqui é o tamanho da hemoglobina. É o mesmo significado. Então, aqui também confirma que ela está, a gente chama de hipocorada.
hipocromada, ou seja, tem hipercromada, que é muito corada, e hipocromada significa que é pouco corada. Então, nesse caso aqui, mostra também que ela está precisando de uma coloração. E quem dá a coloração vermelha do nosso sangue, você sabe quem são? Deixa eu esperar aqui no chat. Sabe quem é o mineral responsável para dar a coloração vermelha no nosso sangue? Chutam aí, por favor. É o ferro. O ferro, ele dá essa coloração de tom avermelhado no nosso sangue, tá? Ih, travou, peraí. Travou. Ah, tô me vendo? Tô ouvindo? Acho que o computador deu tilt aqui. Peraí. Acho que voltou. Bom, então, nesse caso, o HCM, ele mostra que ela também está com uma célula pouco corada, tá? O CHCM acaba sendo quase a mesma coisa, então deixa isso respondendo a mesma coisa que o HCM, tá? Agora o RDW. RDW é uma sigla inglesa, que eu não vou saber o nome agora, mas ele tem um significado. Ele mostra, vamos comparar assim, que o RDW é o fiscal da produção de células. Então, olha só, eritrócito aqui em cima está mostrando que a quantidade de células está ideal. E o RDW, ele é o fiscal. Ele vai vendo o tamanho que as células estão saindo da medula óssea, que é produzida dentro dos nossos ossos longos. Então, está passando as células do tamanho padrão. Então, ele vai mostrando, tá bom. Enquanto tiver tudo padrão, ele vai ficar cada vez menor o número. Então, quanto mais uniforme for a célula, ou seja, todas as células, 1.000 células, essas 1.000 células 90% dela está do mesmo tamanho. Então, ele vai ficar menor. Ele vai ficar lá próximo do 11. Então, quanto menor, significa que as células estão do mesmo tamanho. Elas estão tudo igual. E quanto maior, significa que as células estão sendo produzidas em tamanhos totalmente diferentes. Sai uma leva pequena, sai uma leva grande, sai outra leva pequena, sai uma leva grande. E sabe o que significa? Isso significa o termo que se dá é esse que está aqui embaixo, ó, anisocitose, tá? Esse termo aqui embaixo, que se chama anisocitose, é isso. É falando que as células estão sendo produzidas em tamanhos diferentes. Ou seja, está tudo desordenado. Tem células que saem pequenas, tem células que saem grandes. Isso significa o quê? Isso aqui é um marcador futuro. Ele está mostrando que daqui a algum tempo essa pessoa vai ter somente um tamanho de célula. Agora, qual célula? Qual célula vocês acham que daqui a algum tempo essa pessoa vai ficar? Vocês conseguem entender? Ana Júlia que está podendo falar nesse momento? A RDW está mostrando que está tendo uma diferenciação tudo grande. Então, vamos lá. As células, foi uma boa, Ana Júlia. Se as células estão sendo produzidas de tamanho tudo diferente, e aí a RDW está mostrando que futuramente ela vai ficar só com um tamanho só. E nesse caso, ela está mostrando o que o VCM está apontando. O VCM está apontando aqui, ó, que as células estão ficando pequenas. Então, futuramente, ela vai ficar com todas as células pequenas. Ou seja, todas as células vão ficar precisando de ferro. Então, possivelmente, essa pessoa vai cursar daqui a algum tempo, pode ser alguns meses ou anos, ela vai ficar com anemia muito profunda. Por quê? Perceba que a anisocitose dela está muito grande. Ou seja, ainda tem um restinho de células grandes, não grande, tamanho normal, que tem ferro. Mas as novas gerações de células que estão sendo produzidas com pouco ferro. Então, ela está sendo pequena. Tá bom? Conseguiu entender? Então, aqui mostra que RDW está falando que as futuras células elas vão nascer tudo precisando de ferro. Ela não vai conseguir nascer com ferro. Então, a pessoa vai ter todos esses sintomas. Aqui no hemograma, eu consegui ver se a pessoa ela tem uma possível deficiência de ferro. Eu posso confirmar isso. Eu posso pedir exames mais específicos para ver isso. Eu posso pedir ferro sérico ou ferro iônico.
eu posso pedir para ela ferritina, transferrina, saturação de transferrina, posso pedir PCR, posso pedir vários para confirmar o que eu estou querendo aqui, tá bom? Porque também o ferro significa que tudo demais também faz mal, e o ferro é um metal pesado. Então, isso pode se dizer que ferro demais também é tóxico, tá bom? Pensei que por ela estar perto do máximo ia ficar tudo grande. Não, não. Ana Júlia, ela mostra que está tendo muita produção de tamanhos totalmente diferentes, pequenos e grandes, pequenos e grandes. Quanto maior a RDW, significa que não está sendo uniforme. A produção não está sendo uniforme. Vamos botar assim, uma maneira que a gente entenda. Eu sou uma fábrica de produzir roupa. Então, eu produzo roupa P, só P, só P. Só que depois. Não, vamos trocar. Só G, quer dizer, só G. Só que depois começou a faltar linha. E aí eu produzi algumas G, tá faltando linha, então vou produzir M e vou produzir P. Então eu produzo um pouco G, M e P. Quando tiver tudo o RDW alto, significa que está faltando linha. Então eu estou produzindo vários tamanhos diferentes para vender. Eu quero vender, eu tenho que entrar dinheiro. Então eu vou produzindo roupa de tamanho diferente. Quando chegar no mínimo de linha que eu tiver, eu só produzo agora a P, porque eu não tenho mais tamanho de linha para fazer a G. Entendeu agora? Então, RDW, quanto maior, significa que eu vou produzir de forma desordenada, tá bom? De forma desordenada. Esse hemograma, ele me mostra somente o ferro? Não. Ele mostra outros marcadores também, tá? Esse hemograma aqui, ele também mostra se fosse o inverso. Se o VCM tivesse alto demais, lá próximo do 100, significa que eu tenho ferro suficiente? O que você acha, Ana Júlia, já que você está falando aí? Se o meu VCM está muito alto, VCM é aquele que eu mostrei, ó, volume corpuscular médio, aqui, ó, que está 87. Se ele estivesse próximo do 101, significava que eu tenho muito ferro? Não, tá? Já vou te adiantar. Não. Aí já engana a gente. Quando ela está pequena, ela mostra que tem pouco ferro. Quando está grande, ela não mostra que é pouco ferro. Ela mostra que é pouca vitamina B12. Aí é outro mineral, tá? Então, olha só. A VCM baixo significa que tem pouco ferro. VCM alto significa que eu tenho pouca vitamina B12. Essa também é chamada de uma anemia. Só que a anemia por deficiência de ferro é chamada de anemia ferropriva. A anemia por aumento da B12, ou seja, o tamanho grande da célula, se chama anemia megaloblástica, tá? Então, a VCM alto, se tivesse lá para 101, eu não estava precisando de ferro, eu estaria precisando de vitamina B12, tá? Então, aí já muda. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês nem sempre RDW alto é um mau sinal, tá? Vamos supor, a pessoa está anêmica há muitos anos. E aí já padronizou. Todas as células delas são microcíticas, todas as células delas são pequenas. Todas as células delas não estão no tamanho normal. E aí, daquele momento que você analisa ela, percebe que ela tem uma anemia, você vai suplementá-la com ferro. E aí agora chegou novos ferros. Então a medula da mulher, da pessoa, no caso ali, ela consegue produzir células de tamanho normal. E aí, nesse caso, ela consegue produzir tamanhos normais. E aí, o RDW, que está aí, ele vai aumentar novamente. Por quê? Ela está saindo de uma transição pequena para tamanho normal. Então, nem sempre RDW é um mau sinal. Ele é um indicador que está tendo mudança de células, tá? Nesse caso aqui, que a paciente está com um VCM pequeno, então significa que a RDW dela está sendo por deficiência de ferro. Tá bom? Tudo bem? Conseguiu entender? Bom, existem outras coisas que eu posso ver daqui, tá? Por exemplo, agora eu vou um pouco além, tá, Naju? Ah, obrigado, obrigado. Tem outra coisa que eu posso ver daqui. Por exemplo, se o VCM está alto, significa que eu tenho baixa de B12, tá? Então, eu baixei VCM, aumentou a B12.
possivelmente, se você for pedir, eu vou pedir um exame para poder confirmar, tá? Então, eu vou pedir um exame de sangue para confirmar. Eu vou pedir também homocisteína. Por quê? Baixa de B12 aumenta a homocisteína. Vou botar aqui, ó. A baixa de vitamina B12, piridoxina e folato, esses três baixos, ou um dos três baixos, aumenta a homocisteína. Já ouviram falar em homocisteína ou não? Homocisteína eu não aprendi na faculdade. Homocisteína é um marcador que mostra no exame de sangue se a pessoa ela está próxima de ter um infarto. Ou seja, eu consigo prever se a pessoa tem maior risco de ter infarto por deficiência de vitamina, piridoxina, folato e B12, ou seja, B6, B9 e B12 do complexo B. Então, nesse caso, quando eu ver que o VCM do paciente está alto, eu vou pedir mais um exame de sangue para poder confirmar, porque aí eu faço a suplementação prevenindo, ou seja, aumentando, prevenindo o infarto, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, tá bom? Então, isso você consegue ver só com o hemograma. Só com o hemograma, você vai olhar eritrócito, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM e RDW, tá bom? Bom, hoje, o que eu tinha para falar era só isso, porque eu acho que eu precisava passar isso para vocês. Eu acho que isso aqui deveria ser, faz parte da formação. Eu acho que isso não é para poder ganhar algo, não, é repartir mesmo, e que quanto mais pessoas conseguirem identificar isso no paciente, é uma vida que se salva, né?